Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje iremos alimentar aquela playlist que temos aqui do canal, matérias cursadas no curso de Psicologia. Desenvolvendo, vamos falar um pouquinho sobre a matéria Bases Biológicas do Comportamento Humano. Mas antes, quem é velhinho aqui no canal, da família Desenvolvendo, muito provavelmente vai reconhecer esse cenário aqui. Sim, eu estou gravando na casa da minha mãe, porque é onde eu moro, que é na mesma rua, mas enfim, está fazendo manutenção na força e somente da minha casa em diante que vai ficar sem força o dia inteiro. Então, vamos voltar ao passado. Então era isso, desenvolvendo... Era isso não, nem acabou o vídeo. Bora iniciar o vídeo de hoje, bora falar sobre a matéria Bases Biológicas do Comportamento Humano. O que será que se trata essa matéria? Qual é a relação da biologia com o comportamento humano? Qual a importância dessa matéria para a formação de um psicólogo? Sem enrolação, agora de fato, Fran, solte a vinheta. Desenvolvendo a matéria Bases Biológica do Comportamento, eu tive no primeiro semestre do curso de Psicologia e essa matéria é extremamente importante, não somente para a sua carreira profissional enquanto psicólogo, mas também para a sua vida, pois se trata do comportamento humano, ou seja, se trata do nosso comportamento. E aí eu posso ouvir daqui alguém perguntando, mas Fran, qual é a relação da biologia com o comportamento humano? Tem alguma coisa a ver? Desenvolvendo, de acordo com as referências que estamos usando para a construção desse vídeo, de acordo com o que eu aprendi, eu posso te afirmar e garantir que tem tudo a ver. Vamos entender um pouquinho? Desenvolvendo, as células são unidades básicas de todos os seres vivos, ou seja, nós somos formados por células. Existem algumas alterações celulares que podem refletir diretamente no comportamento humano. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre as mutações. É um conceito muito usado, um termo muito usado em filmes e desenhos animados para se referir àquelas criaturas estranhas. Mas o autor que estamos usando como referência nesse vídeo, ele comenta que nem todas as mutações irão trazer consequências significativas ao organismo, mas existem sim algumas que podem trazer consequências severas. Existem dois tipos de mutações, a numérica e a estrutural. A quantidade de cromossomos presentes na célula somática humana é 46. Qualquer alteração nesse número é considerada uma mutação numérica. E desenvolvendo, em relação às mutações, elas podem acontecer de forma aleatória ou provocada, por exemplo, com o uso de álcool, tabaco. São chamadas de aneuplodias quando há o acréscimo ou a perda de um cromossomo. No livro, o autor compartilha algumas informações, um exemplo, até mesmo uma situação, vamos dizer assim, que é muito interessante para compartilhar aqui com vocês. Vou ler. O que acontece se um óvulo que já carrega 2 cromossomos do mesmo tipo for fecundado por um espermatozoide normal? Difícil essa palavra, hein? Se considerarmos que o óvulo carrega 2 cromossomos do mesmo tipo, ao ocorrer a fecundação, haverá uma célula com 3 cromossomos do mesmo tipo, o que leva a uma trissomia. Dessa maneira, quando ocorrer a fecundação, se um óvulo, por exemplo, com nenhum cromossomo do tipo for fecundado por um espermatozoide normal, que carrega um cromossomo de cada tipo, o indivíduo formado terá apenas um cromossomo daquele tipo, vindo do pai, e apresentará uma monossomia. Porém, se o óvulo fecundado for o que carrega os 2 cromossomos do par, ao ser fecundado por um espermatozoide normal, que carrega um cromossomo de cada tipo, como já comentado, dará a origem ao indivíduo com 3 cromossomos do mesmo tipo, acarretando uma trissomia.
e essa pessoa terá 47 cromossomos. Temos como exemplo, quando ocorre esse tipo de mutação numérica, pode gerar uma criança com síndrome. E a síndrome, geralmente, nesse caso, pode ser a síndrome de Edwards, trissomia do 18, síndrome de Down, trissomia do 21, entre outras. Em algumas trissomias, o indivíduo apresenta alterações, mas consegue sobreviver. Há casos em que a experiência de vida diminui. Há outros ainda cujas alterações são tão severas que são incompatíveis com a vida. Mais uma informação. A síndrome de Down acomete 1 a cada 800 bebês nascidos vivos. Uma das diversas causas da gestação de uma criança com síndrome de Down é a idade materna. Hoje sabemos que uma mulher mais velha apresenta mais chance de gerar um bebê com alterações genéticas, entre elas a síndrome de Down. Viu, desenvolvendo a importância de entendermos sobre esses assuntos? Nós, em algum momento da nossa formação, iremos nos deparar com essas síndromes, com as questões, os problemas envolvidos nessas mutações. E entender sobre esse assunto torna o processo de psicoterapia, por exemplo, mais leve, mais acolhedor, uma vez que entendemos e temos clareza até que ponto se trata sobre a parte biológica do sujeito, até que parte se refere a uma herança genética. Com isso, nós conseguimos ter clareza sobre o que está no controle do sujeito, quais ferramentas podemos trabalhar para o empoderamento, para a autonomia desse sujeito, sem causar nenhum dano à sua saúde mental, sem uma pressão psicológica. Então, desenvolvendo essa matéria tem como objetivo trazer um pouco essa parte da biologia, que pode sim, algumas questões refletir no nosso comportamento, nas questões psicológicas, emocionais. Então, essa matéria passeia pelos seguintes temas: consequências de alterações nas estruturas celulares, entender um pouquinho sobre anomalias genética e metabólicas, entende um pouquinho sobre as alterações genéticas que levam a alterações comportamentais e também estuda um pouco sobre os distúrbios genéticos multifatoriais e os distúrbios e doenças mentais e as características comportamentais patológicas. Então, sim, desenvolvendo é uma matéria extremamente importante para a nossa formação, tanto que alguns conteúdos, alguns termos não foram assimilados por mim, então por isso que eu estou revendo alguns conceitos, revendo alguns conteúdos desta matéria. Então, quando você for ter essa matéria, se você não teve ainda, foca. É uma matéria importante, sim. E agora eu quero saber, você já teve essa matéria? Me conte, deixa aí nos comentários. E era isso, desenvolvendo todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo estarão o quê? Na descrição desse episódio. Do mais, eu peço perdão pelos barulhos externos, porque o meu irmão dá aula, e como eu estou gravando esse vídeo aqui na casa da minha mãe, então teve sim um pouquinho de conflito, mas eu espero que não tenha atrapalhado aqui na nossa interação, nem na interação dele ali com as crianças. Então era isso, desenvolvendo do mais. Um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Não esqueça de valorizar o meu trabalho, o quê? Curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo caso não seja inscrito. Quando você faz isso, meu coração aqui, pula de uma tal forma e eu fico tão feliz, mas tão feliz, meu Deus do céu. No mais, um beijo da Franciele Silva, me acompanhe no Instagram, @Franciele Silva Real.